Olá, pessoal! Bem-vindos a mais um programa Fé e Ciência, aqui na sua IPP TV. Esse programa que discute com você a boa ciência, a boa fé, a relação entre as duas, essa relação harmoniosa entre a boa fé e a boa ciência. Esse programa que traz convidados para lá de especiais, para bater um papo com você, falando da sua fé, da sua ciência, das evidências que cada dia mais apontam para um ser de extrema sabedoria e de inteligência que fez o universo, fez a vida e os fez prontos, como vemos no relato bíblico de Gênesis. E hoje, como não poderia deixar de ser, nós temos outro convidado para lá de especial. Um biólogo que vai nos falar sobre Darwin na sala de aula. Será que temos boa ciência sendo ensinada nas aulas de biologia, nas aulas de química? Então, para falar sobre esse assunto extremamente interessante, nós temos aqui o Marcos Davi Mulpointner. É isso aí, acertou, hein? Ah, fiquei treinando o seu nome, né, Marcos? Esse alemão aqui que veio falar com a gente sobre esse tema tão importante. Marcos, bem-vindo. Obrigado, Marcos, pelo convite. Obrigado por trazer aqui um assunto extremamente importante para nós, um assunto importante para você que está em casa, tem seus filhos no colégio, seja qual nível for, o fundamental ou o ensino médio. E vamos bater esse papo aqui, vamos tentar entender o que acontece na sala de aula, na relação do professor com o aluno e com o conhecimento que é transmitido na sala de aula. Marcos, eu esqueci de dizer que o seu nome é lindo, viu, Marcos? Mamãe gostava desse nome e acabou escolhendo esse nome para mim. Bom, Marcos, a gente sempre começa o nosso programa com aquela sessão Marcos pelo Marcos. A gente quer conhecer um pouco de você, quer conhecer a sua formação, a sua fé, da onde você veio, onde você está, para onde você vai. Sim. E a gente poderia estar falando de você, mas aí a gente queria ouvir de você mesmo o que você acha que você é, o que você poderia compartilhar com a gente. Falar um pouco sobre sua experiência científica, sua experiência com a fé. E aí, Marcos? O Marcos, pelo Marcos, como seria? Maravilha. Eu nasci em Curitiba em 1972. E com uma semana de vida, eu vim para São Paulo com a minha família e fui criado aqui em São Paulo, então não vivi no Sul. Meu pai era pastor da igreja, uma igreja independente, e cresci dentro da igreja, dentro da escola dominical. Todos os domingos eu estava lá, com as professoras da escola dominical, depois com meu pai pregando e tudo. Então eu sempre tive muito envolvimento na igreja. Passei a vida toda na igreja, não saí da igreja em nenhum momento da vida. E depois, quando me decidi por fazer uma graduação, me decidi pela biologia. E por que a biologia? Naquela época eu gostava de entender como que os animais viviam, qual que era o comportamento deles, como é que o corpo deles funcionava. E também me chamava a atenção como que o corpo humano funcionava. O que o coração fazia para o sangue circular, como é que o cérebro controlava todas as coisas. E vendo os programas de documentários de animais na televisão e tudo mais, isso me chamava a atenção também a relação que o ser vivo tinha com o ambiente em que ele vivia. Então eu me decidi pela biologia por conta disso. Eu gostava de entender como que a gente vivia e a ação dos remédios e a genética e tudo mais. Então me decidi por fazer biologia, fui aprovado no vestibular da Universidade Mackenzie no ano de 1996, entrei em 96 e quando fiz a minha matrícula andei por aquele espaço. Para mim era gigantesco aquele espaço, né? Vinha de um colégio pequeno, mas aquilo era grande demais. E me lembro de no dia da matrícula, em janeiro de 96, sentado no bosque, na frente da biblioteca central, fazer a seguinte oração, Marcos. Senhor, eu quero saber e conhecer como o Senhor criou todas as coisas.
me ajude nisso e me proteja aqui dentro. Essa foi a oração que eu fiz. Ah, magnífico. Deus guia a nossa vida, né? É. Quando nós nos colocamos na mão de Deus, Deus está sempre à frente. Então, jovem, cristão brasileiro, entre numa universidade, né? Faça a diferença. Seja um líder, seja alguém que realmente mude o mundo e coloque-se nas mãos de Deus, como o Marcos fez. Mas você então fez biologia na melhor do Brasil? Foi, Marcos? Fiz biologia na melhor universidade particular do Brasil, exatamente. E eu acho que não deve para algumas públicas aí não, viu? Olha, o Marcos... Não deve para você pode fazer essa comparação melhor do que eu, né? Eu estou assim realmente encantado com a Mackenzie. É lógico que você vai ter que filtrar um pouco a minha subjetividade, né? Sim. Sou meio suspeito para falar, mas a universidade é magnífica. Pessoal, olha, Mackenzie, primeiro lugar do Brasil. Aí, estando lá na universidade, no terceiro semestre, eu fui visitar uma amiga minha na Universidade de São Paulo, na cidade universitária, Instituto de Ciências Biomédicas. Ela estava fazendo um estágio lá no departamento de anatomia. E eu fui visitar essa minha amiga lá. Ela falava para eu ir lá e fui lá. Nesse dia eu conheci a orientadora dela, a professora Maria Inês Nogueira. E aí, conversa vai, conversa vem e tal. Ela virou e falou assim, então, você gostaria de estagiar e tal? Eu falei assim, eu gostaria e tal. Mas tô aqui, né? Tô à disposição e tal. Aí ela pegou uma caixa enorme, sei lá quantos papers tinha sobre serotonina, que era uma substância que ela estava estudando, e ela falou assim o seguinte, olha, separa esses artigos aqui em animais vertebrados e invertebrados, e depois você separa nas classes, né? Peixes, anfíbios e tal, e nos invertebrados também. Falei assim, tá bom. E minha iniciação científica começou assim. Eu fiquei 2 anos lá, estudando neurônios serotoninérgicos e a expressão deles, sistema nervoso central, e concomitante a isso, eu comecei a dar aula, e aí eu fui infectado por um vírus bom, que é o vírus da sala de aula, e desde 98, eu ainda estava na graduação, desde 98 eu comecei a dar aula, e nunca mais parei, nunca mais saí de uma sala de aula. Pessoal, você está percebendo a importância do programa de hoje. Nós temos um professor de biologia que está ali atuando na sala de aula para falar um pouco sobre Darwin na sala de aula. Marcos, a gente sabe que as pessoas... Existe uma corrente entre nós que diz o seguinte, não é? Olha, o cristão tem que se render ao darwinismo, porque é boa ciência. É ciência mais ciência. É lei mais lei do que a gravidade. Isso está extremamente bem demonstrado e tudo mais. Gênesis é alegoria. Na realidade, a gente evoluiu lenta, gradual e sucessivamente. Os fatos estão na sala de aula com Darwin. E você milita ali na sala de aula. Então é isso que nós queremos falar hoje, Marcos. Será que realmente nós temos ensinado aos nossos alunos? Marcos, as estatísticas mostram que 2/3 dos nossos alunos cristãos, ao entrarem nas escolas, nas universidades, pai, mãe, que todos vocês que estão assistindo o nosso programa, olha a importância. Nossos filhos, ao entrarem nas universidades, estão se tornando ateus. E o grande meio de evangelismo do naturalismo é a evolução de Darwin, não é, Marcos? Eu acho que é a porta de entrada para se discutir algumas coisas que são ensinadas na igreja e a partir dali outras coisas são agregadas a essa visão de mundo, a essa cosmovisão. O problema do darwinismo é que ele se transformou numa cosmovisão e na academia hegemonicamente essa cosmovisão tem dominado. Então, qualquer pessoa que se coloque a discutir o darwinismo, seja no colégio ou seja na academia, essa pessoa vai passar por um problema muito sério de descrédito, porque como é uma cosmovisão, e essa cosmovisão impera na academia, e obviamente
isso chega, isso se reflete nas escolas, a mudança de uma cosmovisão é muito complicada, né? O James Sire vai dizer que uma cosmovisão é um comprometimento do coração. Então, nesse sentido, é muito difícil colocar questões contra o darwinismo, porque vão ser colocados argumentos contra você de toda a ordem, menos os argumentos científicos. Porque discutir ciência com ciência que é o legal, né? Eu já caí no passado, há muito tempo atrás, em discutir ciência com a teologia. Tomei na cabeça em todos os lugares que eu fui. Graças a Deus, a maioria desses locais era igreja. Mas eu percebi o meu erro. Ciência se discute com ciência. E teologia se discute com teologia. Aqui, a gente está falando sobre fé e ciência, mas a gente está tratando de um assunto absolutamente científico, porque é posto no ambiente científico. Mas nem sempre a argumentação é científica, e você colocou uma coisa muito interessante no início, Marcos. Nem sempre as evidências são interpretadas à luz da ciência, mas à luz de uma cosmovisão que tem todo um arcabouço filosófico e teórico que é imposto às evidências, e portanto eu vou interpretar de acordo com a minha cosmovisão. Marcos, mas aí o pessoal fala o seguinte, né? Você disse que ciência, a gente deve tratar com ciência, fé com fé, mas muitos dizem o seguinte: o antídoto para os pais que estão nos ouvindo aí e os jovens que entrarão nas universidades, na realidade, desde o colégio, desde o primeiro e segundo grau, hoje em dia, né, já se tentam doutrinar as nossas crianças no darwinismo. Não é ir contra o darwinismo, é se juntar a ele. É Darwin amigo de Deus, na realidade. E o que a gente tem que fazer? Gênesis e alegoria. Darwin está certo e Deus guiou a evolução. Você acha que esse é um bom antídoto, Marcos? Então, o paradigma evolutivo pressupõe a inexistência de Deus. Quando muito, alguém vai dizer Deus existe, mas ele não interferiu no processo evolutivo. Isso é o que os biólogos, por excelência, vão dizer. O processo não é sobrenatural de nenhum aspecto, mas ele é absolutamente natural. E daí, então, vem uma outra cosmovisão, que é justamente o naturalismo, que anda, né, ali ao lado do darwinismo e tudo mais. Então, o problema é fazer essa associação, porque essa associação entre o Gênesis e o darwinismo e a teoria evolutiva, essa associação, para mim, é absolutamente equivocada, justamente pelo pressuposto inicial. O Gênesis pressupõe a existência de um Deus. É o primeiro texto do Gênesis, né? No princípio criou Deus os céus e a terra. E o pressuposto evolutivo é de que Deus não existe. Se eu tentar juntar a evolução com a Bíblia, não vai dar certo. É igual tentar misturar água e óleo. Um fala que Deus não existe. Mas então surge uma terceira via, que é a associação do evolucionismo com a palavra de Deus, o que atualmente tem sido chamado de criacionismo evolucionário. É a mesma coisa. Não tem como juntar as duas. Ou Deus está desde o início no processo, como a Bíblia ensina, ou Deus não está. E aí, obviamente, a gente sabe que isso é impossível. Então, Marcos, não existe uma terceira via. Não existe. A gente tem que fazer ciência e ciência de qualidade. A gente tem que fazer teologia e teologia de qualidade. Misturar essas coisas não vai dar certo. Vai ser uma mistura heterogênea, para usar a linguagem que o Marcos gosta da química. Ou é Deus, ou seria Darwin. É Deus ou Darwin, não é assim, Marcos? É a minha posição. Senão a gente faz uma péssima ciência, com uma péssima teologia, com uma péssima filosofia. Então, pais que estão nos ouvindo, jovens que entrarão nas universidades, não faça esse casamento com Darwin e Deus. Você vai defender uma péssima ciência, com uma péssima filosofia, com uma péssima teologia. Eu tenho experiências próprias de muitos jovens que entraram por esse caminho e acabaram se tornando ateus também, né? Porque Deus é totalmente desfigurado, ele perde os seus atributos, né? Ele nem participa, né? Ele fica olhando, né? O problema disso é que você descaracteriza Deus de tal maneira
que você chega àquela figura do demiurgo, que é aquele ser que criou as condições naturais, se afastou e nunca mais teve contato com isso e deixou que essas leis naturais fizessem todo o processo. Esse não é o Deus que a palavra, que a Bíblia ensina. A palavra de Deus ensina que Deus é transcendente, mas Deus é imanente. A gente consegue ver os atributos de Deus na criação. Portanto, ele não pode simplesmente ter criado as condições e ter se afastado e ter se ausentado do processo. Pelo contrário, ele criou o processo, conduziu o processo e deu inteligência suficiente para a gente entender como o mundo foi criado e como as coisas funcionam e tudo mais. E na sala de aula, isso não é discutido. Primeiro porque o professor não quer gastar muito tempo com isso, eu acho. E segundo porque a própria dinâmica do ensino não tem muito disso. E aí é uma crítica que eu faço com as escolas, que é a seguinte: todo projeto político-pedagógico da escola vai dizer que a escola tem a intenção de criar cidadãos conscientes, independentes, questionadores e tudo mais. Só que os livros didáticos de biologia que são usados no colégio não tem esse tipo de coisa. Porque é ensinado uma única visão, uma única explicação, e mesmo assim a teoria é explicada com muitas falhas que já têm sido demonstradas anos e anos e anos, só que os editores, obviamente, não colocam isso. Mas isso deve acabar, não é, Marcos? A gente está com um projeto. Nós já começamos, né, Marcos? A montar aí a diagramação, quais serão os capítulos. Marcos e Marcos, né, estarão daqui a alguns meses lançando um livro que terá o título do nosso programa, não é assim, Marcos? Hoje a gente está pensando no título Darwin na sala de aula, : fato ou alegoria? Marcos, porque senão, olha, o pessoal fala assim, não, o antídoto é esse, a gente vai casar Deus com Darwin e o aluno tem que entrar numa universidade falando, não, Darwin tá certo, tudo bem, Deus ficou de lado, tal, vendo o Darwin criar a vida nesse planeta, diversificá-la, vamos dizer assim, né? E aí, se a gente fizer isso, Marcos, a gente vai ter que concordar com o que é ensinado nas salas de aula sobre biologia, tá certo, Marcos? E aí você trouxe uma apresentação, o Marcos vai falar um pouco. O que o Marcos vai falar, gente? Olha a importância do programa de hoje. Pais, mães, seus filhos estarão sendo doutrinados com essa história que o Marcos vai detalhar um pouco. Ele dá aula sobre biologia. E olha só o que eles ouvirão nas salas de aula. Veja bem, se você vai falar para o seu filho, sim, professor, o senhor está certo. Será que seria assim, Marcos? Fala um pouquinho do que você ensina. Essa imagem aqui mostra duas coisas interessantes. Essa figura aqui tenta representar o que na biologia a gente chama de árvore da vida. Ali a gente tem uma molécula de DNA, uma única molécula ali e tal, fita dupla, e a partir dessa molécula de DNA, todos os seres vivos teriam surgido a partir de um ancestral comum, que é o paradigma evolucionário, muito embora a teoria da evolução não fale diretamente sobre a origem da vida, e eu não sei por que os evolucionistas brigam comigo quando eu falo isso, Marcos, porque toda vez que eu falo sobre evolução aplicada à origem da vida, eles acabam a discussão falando que Darwin nunca falou sobre a origem da vida. Ok, mas então por que todo o paradigma evolucionário é aplicado à origem da vida? Marcos, porque a origem da vida é muito, muito mais complicado do que a sua diversificação. Não, e tem um outro detalhe, Marcos. O paradigma evolutivo é aplicado à cosmogonia, por exemplo. É aplicado para as constelações, para as galáxias, para as estrelas. O paradigma evolutivo é aplicado, inclusive, para fatores abióticos do sistema, como a água, por exemplo, ou como a luminosidade, ou como o calor, seja lá o que for. Portanto,
isso deixou de ser ciência. Passou a ser uma visão de mundo, como eu tinha comentado no início com você. Se é a teoria do tudo, deveria explicar também a origem da vida, né, Marcos? E aqui tem uma figura... Darwin teve maus dias, maus momentos também. Ele não foi aceito desde o início e muitas caricaturas foram feitas para o Darwin, né? Aqui, por exemplo, uma de uma revista francesa, em 1871, a possibilidade tenha sido feita depois, 1878, do André Gil. Aqui uma outra charge do Darwin pulando num circo, né? Como um corpo de macaco e tudo mais. Então, Darwin teve problemas também com relação à sua teoria. A teoria não foi aceita logo de início. E a gente sabe pela história que ele teve muita resistência com relação a isso, né? Então, até que se chegasse no livro didático, isso passou por uma série de mudanças e transformações e tudo mais. Mas eu queria colocar uma primeira coisa que a gente vê nos livros didáticos e que muitas vezes é colocado como inclusive um argumento a favor do Darwin. Darwin é tido como o pai da evolução. Muito embora a gente saiba que na história de Darwin o avô dele tenha tido muita influência, né, porque o avô dele já falava disso, olha que interessante que os livros nunca trazem. Este cidadão que você está vendo aí, o Al-Jarris, ele nasceu em 776 e publicou um livro sobre os animais, em que ele falava sobre a possibilidade dos animais serem aparentados uns com os outros. Quase 1000 anos antes de Darwin, né? Então, isso aqui é uma informação que nunca chega para os meninos. Na sala de aula isso não chega, porque não está nos livros. Claro, o livro didático não está falando sobre história da ciência. O que eu estou querendo dizer é que Darwin é colocado como um paradigma, mas antes dele já tinha gente pensando sobre essas coisas, né? Mas nós não estamos aqui para falar de história da ciência. A gente gosta mesmo de ciência. Sim. Então vamos lá. Uhum. Qualquer livro didático, Marcos, qualquer livro didático, e o nosso trabalho, meu e do Marcos, nesse livro que a gente tá começando a rascunhar e tudo mais, o nosso livro vai tratar justamente de como a evolução é tratada nos livros didáticos. Então, eu trouxe aqui um exemplo de um livro didático usado no Brasil todo. E quer mostrar, Marcos? Com relação... É o livro da professora Sônia Lopes e do professor Sérgio Rosso. Acho que dá para ver, né? Sim, sim. Então, é um livro muito famoso, muito utilizado nas escolas e tudo mais. E no capítulo que abre o conteúdo Evolução... sobre evidências da evolução, estes 5 itens são apresentados não só neste livro, como também em qualquer outro livro, né, de biologia que vai tratar do assunto da evolução. Na academia, esses argumentos também são colocados, evidentemente. Quais seriam, Marcos? Então, os fósseis, né, a homologia, os órgãos vestigiais, as evidências moleculares e a embriologia comparada. Uma coisa precisa ficar muito clara, Marcos. Na universidade, quando eu questionava as aulas de evolução, era muito interessante. Eu me lembro como se fosse hoje. O professor estava dando aula sobre mutações genéticas. Aquelas alterações que acontecem no DNA e que são consideradas pelos evolucionistas como, né, o grande pontapé inicial para a seleção natural e tudo mais. E aí, na aula, eu estava questionando as mutações e perguntei para a classe toda, né? Era uma aula dialogada. Eu perguntei assim, mas pessoal, 99% das mutações, elas são deletérias do DNA. E o ser vivo fruto dessas mutações deletérias, ou não nasce, ou quando nasce é incompatível com a vida. Do 1% que acontece, as mutações são silenciosas. Elas simplesmente acontecem e não se exprimem no fenótipo. E aí um colega meu se vira e fala assim, eles me chamavam de Davi, porque tinham muitos Marcos na sala de aula, eles me chamavam pelo segundo nome. Aí o cidadão vira para mim e fala assim, mas peraí, Marcos, você é crente, você não pode falar isso aqui, você é fundamentalista. Pô, eu estava falando de mutações. Eu ainda não encontrei na Bíblia um único versículo sobre mutações genéticas.
E aí ele falou assim, mas você é crente. E eu respondi, mas eu não estou falando de Bíblia. Eu não citei a Bíblia, eu estou falando de mutações. Aí o professor resolveu parar a conversa e continuar a aula. Percebeu o que acontece, Marcos, na academia? Na sala de aula isso não acontece. Porque na sala de aula tem um pressuposto de que o professor é a autoridade. E sendo o professor autoridade, como você falou alguns minutos atrás, o que ele fala não pode ser questionado. Mas se a escola existe para fazer cidadãos conscientes... Como é que fica, né, Marcos? Como é que eu vou ensinar ciência para os meus alunos? Como é que eu vou ensinar biologia para os meus alunos? E esses caras não vão pensar sobre o que eu estou ensinando. Porque se surgir na cabeça desse aluno desse meu aluno, né, para usar um português melhor, se surgir uma dúvida na cabeça desse aluno, como é que ele vai resolver esse problema? Ele não pode usar o argumento, o Marx falou, então o Marx está certo. Não. Então, os livros didáticos, e é o seguinte, fazer ciência é uma construção humana. E nós somos falhos. A gente erra no laboratório, não é, Marcos? Com certeza. Até você encontrar aquela reação química que realmente explicava o fenômeno, quanto que você não gastou de tempo, de energia, de substância química e tudo mais. Ciência é uma construção humana falha. Só que isso não é dito nos livros didáticos. A evolução é dada como um fato e, como tal, é inquestionável na sala de aula. Mas, Marcos, olha aqui, registro fóssil, fósseis, homologia, órgãos vestigiais e tudo mais. Isso são boas evidências? Isso é boa ciência, Marcos? Olha, o cristão, o Marcos, hoje nós vamos vamos bater nesse negócio aí. É. Não, eu já estou perdendo um pouco da minha paciência. Olha que eu não tenho muita mesmo, mas tudo bem. Olha, gente, será que isso é boa ciência? Pais que estão nos ouvindo, mães que estão nos ouvindo. Tem gente por aí falando, olha, fala pro seu filho que Darwin é perfeito, que o que vai ensinar na sala de aula é magnífico, não tem que confrontar, não. Mas, Marcos, fósseis, homologia, todas essas coisas que você colocou, isso aí é evidência? É evidência, Marcos? Então, isso é evidência, mas a interpretação dessa evidência é que está equivocada nos livros. Então, sobre fósseis, acompanha comigo. Não há uma lenta modificação dos traços prevista pela teoria. O Darwin dizia que, como os animais, como os seres vivos, descendem de um ancestral comum, seria possível que, no registro fóssil, nós veríamos uma sequência de fósseis que mostrariam toda a transição de um ser vivo para o outro. O que acabou sendo chamado de especiação, né? A formação de novas espécies. Só que o registro fóssil não mostra esse tipo de transição. Existem lacunas gigantescas no registro fóssil. O Stephen Jay Gould disse isso, não foi, Marcos? Por exemplo, ele é um dos que foi contra e ele é muito pouco citado na academia, inclusive. Então, mas isso não aparece no livro didático. E quando um aluno questiona, o professor passa para o próximo item, porque o professor não quer ser questionado nisso. Os paleontólogos ainda não constatam o gradualismo em suas descobertas. É isso que eu estou falando aqui. Agora, olha que interessante o que aparece nos livros didáticos ainda hoje. Aproximadamente, segundo a teoria naturalista, há 65 milhões de anos, desapareceu um peixe chamado selacanto. Só tinha fóssil desse peixe. Só que em 1938... lá pelos lados da China, numa rede de arrasto, trouxeram um peixe de 1,80 m de tamanho, com uma determinada coloração, e ninguém sabia o que era. Bom, o peixe chegou lá em Londres, no Museu de História Natural. E como é que ele foi identificado? Como um perfeito selacanto. Há 65 milhões de anos, esse peixe não mudou. Não teve variação nenhuma. Um peixe de 65 milhões de anos não sofreu nenhuma mutação, Marcos. Ah, mas aí a teoria mudou, não mudou, Marcos? Mudou. Mudou porque nem todas as mudanças acontecem a ponto de serem registradas no registro fóssil. A única coisa que evolui é a teoria da evolução, não é assim? Então eu mudo a teoria, mas não mudo a minha cosmovisão. Percebeu o problema? Ele parecia como uma forma transicional, inclusive, entre os peixes e os anfíbios. Ele tinha uma carapaça muito dura, né, do lado de fora e tudo mais. Era um animal muito lento e tudo. Mas é o que é chamado de fóssil vivo. Fóssil vivo é uma expressão comum, né, do dia a dia, não é da academia.
mas o bicho não evoluiu em 65 milhões de anos, né? Então isso não aparece nos livros didáticos. E essa é olha, papai e mamãe, você que está nos assistindo, essa é uma boa pergunta para o seu filho fazer na sala de aula. Eu garanto que seu filho não vai ser perseguido. Se ele for, é porque o professor não é um bom professor. Porque quem faz ciência gosta de pergunta, né, Marcos? Ó, pessoal, nós temos aí já o Fomos Planejados, eu falo do registro fóssil, tem o Antevidência, tem o Caixa Preta de Darwin, tem o Involução de Darwin. É um nível um pouco mais acima, mas pais, mães, vocês podem ler para ajudar seus filhos. Mas esse que nós estamos descrevendo vai falar sobre tudo isso, né? Darwin na sala de aula. A gente quer preparar seu filho para que ele chegue na sala de aula e faça essa discussão saudável, que ele defenda a sua fé com racionalidade, com ciência, não é assim, Marcos? Uma coisa precisa ficar muito clara, Marcos. Nós não estamos fazendo nenhum questionamento ad hominem, como se diz. A gente está questionando a ideia, a gente está questionando o argumento, a gente está questionando o que é dito e o que é publicado nos livros. Não me interessa a vida da pessoa, eu tenho respeito pelas pessoas, por quem pensa diferente de mim, numa boa. A gente está discutindo os argumentos. A gente não fala, você é darwinista, então você não pode, ou você é ateu, você é naturalista. Eu converso com todo mundo. Somos cientistas, né, Marcos? E eu queria, Marcos, que você olhasse para essa figura. Eu queria que você olhasse para essa figura, Marcos. Rapaz, eu diria... Parentes próximos, hein, Marcos? Pois é, eu quero fazer uma pergunta para você que é colocada nos livros didáticos. Ao olhar essa figura, você diria que estes dois seres vivos, estes dois mamíferos, eles são parecidos ou eles são parentes? É a ciência da parecência que eu digo. Pois é. O paradigma evolutivo vai dizer que estes dois são parentes, mas eles confundem ser parente com ser parecido, ser aparentado com ter semelhanças entre si. Evidentemente que os seres vivos têm semelhanças entre si. A gente tem um código genético que pode ser parecido entre os seres vivos, desde uma bactéria até os mamíferos, mas isso não significa que existe grau de parentesco entre estes seres vivos. Existe grau de similaridade. Nós podemos ser parecidos em uma ou outra coisa, mas isso não é evidência de parentesco. Parentesco é com relação com relações muito estreitas, muito pequenas. Agora alguém vai falar assim, então, Marcos, agora você está morrendo pela boca, como qualquer peixe, porque o macaco é muito parecido com o ser humano. A resposta está na própria frase, Marcos. O macaco é parecido com o ser humano. Ninguém fala a torto e a direito, como diria minha mãe, que o macaco é parente do ser humano. Só os evolucionistas vão falar que macacos são parentes do ser humano. E aí vem uma coisa que os livros didáticos estão adorando de falar. 98% do código genético de um chimpanzé é semelhante ao código genético do ser humano. Verdade ou mentira isso? Fato ou alegoria, Marcos? Olha, o DNA é uma substância química e eu queria que você ouvisse o Marcus Eberlin falar sobre essa 98% de semelhança. O código genético, Marcos, tem milhares de bases nitrogenadas. São essas milhares de bases... Agora eu que vou fazer o papel do entrevistador. São essas milhares de bases comparadas no genoma humano e no genoma do chimpanzé que são 98% semelhantes? Marcos, eu até falo, né, que esse é o efeito Bill Gates. A gente fala assim, olha, só 2% diferente. Mas a gente esquece de dizer que são 3,2 bilhões de pares de bases. É muita Marcos, coisa. se o Bill Gates chegasse aqui, né, pastor Arival, fala, pastor Arival, o IPPTV tá muito legal, esse programa Fé e Ciência tá sensacional, eu quero fazer uma ofertinha aqui pro programa para ficar ainda melhor. 2% do que eu tenho, né, pastor Arival, o que o senhor acha? 2% do que eu tenho, o Bill Gates, né? Eu quero fazer uma contribuição aqui, né, para cestas, para a igreja e tudo mais.
Pastor Arival, o senhor falaria assim, nossa, Bill Gates é muito pouco, nem vou aceitar. O que você acha, Marcos? 2% da fortuna do Bill Gates. Pois é. Então, nosso código genético, se fosse 2%, são milhares de bases não, Marcos. 600 mil bases diferentes. Mas essa comparação hoje já pode... O código genético dos chimpanzés já é 5% maior. O genoma é 5% maior, não o código, né? O genoma. Sim. Já é 5% maior, já passou os 2%. E tem uma coisa interessante no que é colocado aqui, nos livros, dessa comparação dos 98% e tal. Foram tirados, Marcos, 25 dos chimpanzés, 18 dos humanos. O que restou fizeram essa comparação. Deu 98 parecido, mas porque tentaram fazer parecer o máximo possível. Exatamente. Hoje, novas estratégias de comparação já mostram que isso daí já é 4% diferente, 7, 14, 33, 44, dependendo do método que você usa. Assim, a grosso modo, a gente tem em torno aí de 30 mil genes no genoma humano. Teoricamente, nós teríamos 30 mil proteínas diferentes. Foram 30 mil proteínas comparadas entre seres humanos e macacos? O proteoma, fizeram o proteoma. Nós já falamos aqui, né? Nós temos um projeto na Universidade Presbiteriana Mackenzie, no MacMass, um laboratório. O Marcos também logo está com a gente lá. Ele vai fazer lá o seu mestrado, doutorado, né, Marcos? Isso aí. E a gente está comparando o proteoma. Um artigo já fez uma pequena comparação de algumas proteínas, deu 80% diferente. Aí eu brinco, né? Descansa em paz, irmão. Chimpa não é teu mano. Pois é, não é. Então, e o livro didático fala que é, não é? Traz isso e não traz nenhuma argumentação contrária. Você vai falar assim, mas o livro didático não se presta a isso. Ok, mas e a ciência e o cientista? Se presta a quê? A não ser questionar o conhecimento que é feito, desenvolvido, porque a ciência se desenvolve pelo questionamento, né? Um dia eu vi um químico muito famoso aqui no Brasil dizer que a ciência é a arte do questionamento. Não é verdade, Marcos? Sim, sim. Não, e olha, deveria contar para todo mundo que esse 2% foi obtido como? Tiramos 25 dos chimpanzés, 18 dos humanos, pegamos o que sobrou, a gente tentou conciliar o máximo possível e tudo mais. Isso que é ciência, gente, isso que é ser honesto cientificamente. A honestidade científica se vê nos livros didáticos ou não, Marcos? Então, Marcos, tem mais um exemplo aqui para as pessoas verem que a coisa tá capenga nos livros. Órgãos vestigiais. É o argumento a favor da evolução de que o ser humano possui órgãos que não têm mais função e por isso eles são resquícios de ancestrais, né, que nós tivemos e tudo mais, mas eles estão aí até hoje, né? É um resquício evolutivo. Este livro didático que eu trouxe hoje aqui, ele traz apenas 2 exemplos, os exemplos mais comuns, mas não apresenta uma ideia diferente. Vamos ver? Apêndice vermiforme. O apêndice não serve para nada, o apêndice serve só para o cirurgião ganhar dinheiro, para o plano de saúde encher a sua paciência quando você tiver que marcar uma cirurgia, porque eles vão demorar e você vai ficar estressado. Sinto muito, mas não é verdade. O apêndice vermiforme é uma cultura bacteriana do que a gente chama de microbiota. Bactérias que auxiliam na digestão, principalmente de vegetais, por causa de um carboidrato que eles têm lá, que é a celulose, que nós não temos enzimas no nosso sistema digestório para fazer a digestão da celulose. Só que o ser humano come planta desde que ele existe. Então, como é que é? A Bíblia diz que comíamos só plantas Exatamente. antes, né? Então, os primeiros seres humanos comiam vegetais e eles já tinham bactérias, microbiota dentro deles. Mas se eles não comiam vegetais, por que a bactéria já estava dentro dele? Percebe a discussão? Além do fato de que o apêndice vermiforme produz células para o sistema imunológico. Células que protegem o nosso corpo. Outro exemplo clássico dos livros. A primeira porção do intestino grosso, chamada de ceco. O ceco não tem mais função nos humanos. Só tem nos roedores. Porque roedor come muita planta também, ali vai ter muita microbiota e não sei o que lá e tal. Pois é.
O seco é a primeira porção do intestino grosso onde acontece a reabsorção de água e a absorção final de nutrientes da digestão. Eu e você podemos perder água toda hora? Não podemos. Portanto, além dos... Olha só como o designer fez a coisa. Além do nosso sistema renal trabalhar 24 horas por dia para reabsorver água e para manter esse líquido nobre no nosso corpo, o sistema digestório também trabalha para reabsorver água. Portanto, se um sistema falha, parece que tem um movimento de antevidência aí, né, Marcos? Que se um sistema falhar, o outro pode dar resultado? Eu falo sobre o apêndice no meu livro, né? O antevidência, né? Pois é. Que coisa fantástica que é o apêndice. E o dente do siso, então, Marcos? Esse daí não serve para nada, né? Então, você tem que tirar, dá um trabalho. O dente do siso é um argumento para a evolução, na medida em que hoje nós cozinhamos os alimentos são mais moles, mais fáceis de serem mastigados, a mandíbula do ser humano está mudando de tamanho e, portanto, não tem mais espaço para o siso crescer. Então, tira o siso. Bom, o siso ajuda na mastigação. Quanto mais dentes nós tivermos, melhor vai ser a nossa mastigação, melhor vai ser a absorção dos nutrientes. O fato da mandíbula ser menor em muitos seres humanos não significa que isso seja um processo evolutivo, mesmo porque, segundo os próprios evolucionistas, a evolução acontece em milhões de anos. Como é que alguém põe isso dentro do laboratório, Marcos? Como é que alguém põe dentro do laboratório milhões de anos? Ô, Marcos, mas quanto ao dente do siso, pessoal, todos que estão aí nos ouvindo em casa, fizeram uma pesquisa com índios que ainda comem carne, né? E carne crua e tal. A dentição é maior, o dente do siso entra bonitinho, né? Se ele perder um dente, esse dente do siso ajuda a recompor a arcada dentária, é magnífico. Esse é um mal moderno, não é? A gente que está estragando, está ficando com uma dentição, né? Uma arcada menor e tudo mais. Mas eu tenho uma argumentação muito melhor para isso. Vamos lá, Marcos. Eu tenho certeza que você, Marcos, e quem está nos vendo em casa, gosta muito de comer uma carninha mal passada na churrascaria. Portanto, se você tiver o seu siso, vai ser muito melhor ir comer na churrascaria do que se você tirar o siso. Magnífico. Um outro exemplo clássico nos livros, o cóccix. O cóccix é um conjunto de ossos que restou dos nossos ancestrais que tinham rabo. O rabo era utilizado, inclusive, como um quinto membro e tudo mais. Pois é. Se você ficar sem o cóccix, sentar desse jeito que a gente está agora vai ficar muito difícil. Porque o cóccix, apesar de pequeno, ele serve para sustentação do corpo, né? Quando a gente está sentado, né? E quando a gente está em pé, em locomoção, o cóccix auxilia na transferência do peso de um lado para o outro enquanto a gente está andando. Se você cair e fraturar o cóccix, você não consegue nem levantar, exatamente. Não é, Marcos? E olha, não precisa ir longe. Se você ficar sem o seu dedinho do pé, você vai ter problemas com relação a isso também. Marcos, é isso que estão ensinando nas salas de aula? Exatamente. Darwin, na sala de aula, está dizendo que essas são as melhores evidências a favor do registro fóssil. O registro fóssil, a gente falou no programa anterior aqui, Marcos. Com o Adalto Lourenço, vocês falaram isso com ele? Adalto Lourenço, com a Rogéria Ventura, com o Everton, com o reverendo Ageu e tudo mais. A gente falou sobre o registro fóssil praticamente em todos os nossos programas. E olha, inclusive, né, Marcos, encontraram tecido mole, né? Pois é. Em todas as camadas sedimentares, não faz sentido. Dizem que dinossauro evoluiu para pássaro, mas o pássaro aparece em cima, né? O dinossauro aparece embaixo. Eu digo que o registro fóssil é a maior pedra no sapato de Darwin. Você acha também? O que a gente precisa colocar é que o registro fóssil é um registro de morte e não de vida. E isso os livros didáticos não trazem. O registro fóssil não pode ser utilizado justamente por causa dessas lacunas gigantescas que tem entre o registro.
O próprio Darwin assumiu isso no livro A Origem das Espécies, publicado em 1859. A primeira edição do livro, Darwin assume que a teoria dele ruiria se o registro fóssil não documentasse aquela proposta que ele estava colocando, porque o próprio Darwin não tinha evidências disso. Só que nas edições posteriores, o que aconteceu com essa afirmação? Ela foi tirada, simplesmente foi tirada das próximas edições. Mas aí, Marcos, a gente chega num ponto fundamental. As evidências moleculares são prova cabal e uma condição sine qua non para a evolução dos seres vivos. Eu tenho DNA, você tem DNA, a bactéria tem DNA, a ameba tem DNA, a bananeira tem DNA, um fungo tem DNA, portanto todo mundo veio do ancestral comum. Pois é. O problema é o seguinte: a evolução vai dizer, e esse é um ponto extremamente importante, a evolução vai dizer que o sucesso evolutivo dos seres vivos se dá por meio das mutações genéticas que são selecionadas pelo ambiente. O problema é o seguinte: se o primeiro ser vivo sofreu uma mutação genética, quem garante que essa mutação deu certo? E um detalhe: a bactéria mais simples, com 3.000 genes, já tem incorporado a ela mecanismos de reparo do DNA. Portanto, se ela sofreu uma mutação, o DNA não sabe se a mutação é boa ou não. Simplesmente o DNA sabe que sofreu uma mutação e os mecanismos moleculares de reparo vão corrigir aquele erro no DNA. Se o erro foi bom, ele foi corrigido e, portanto, voltou ao que era antes. Se o erro é para o pior, ele não vai conseguir ser corrigido. E, portanto, essa bactéria não consegue se reproduzir. Defeitos são defeitos, né, Marcos? E a máquina que corrige defeito vai eliminar o defeito, mesmo se o defeito tiver alguma vantagem. Pois é. E como é que isso pode estar nos livros didáticos, sendo uma evidência da evolução, isso não é questionado dentro do colégio? Gente, o Marcos tem uma palestra sensacional, segundo o TDI Brasil, aqui em São Paulo, ele gravou. Já foi liberado ainda, não, Marcos? Vai ser liberado agora na primeira semana de abril, a minha palestra sobre o DNA e mecanismos, mutações e mecanismos de reparo no segundo Congresso Brasileiro do TDI, que a gente fez o ano passado. Foi um evento maravilhoso. A partir da primeira semana de abril, no canal do YouTube da Sociedade Brasileira de Design Inteligente, você pode conferir isso. Então, as substâncias que... Síntese proteica, para construir uma proteína de 50 aminoácidos, são milhares de outras substâncias químicas envolvidas, numa cadeia que tem que dar certo desde o início, porque senão a proteína não é formada do jeito correto e ela não vai desempenhar a sua função. A Ana Maria esteve aqui, né, Marcos? Pois é. Falou sobre o açúcar, a ribose, os aminoácidos. Exatamente. E tudo mais, né? É uma química extremamente complexa. E uma coisa extremamente importante: o sistema imunológico é feito de células e substâncias químicas. O primeiro ser vivo que teria surgido dentro da proposta evolutiva, o primeiro ser vivo tinha células de defesa, mas ele ia se defender contra o quê? Se ele não tinha seres patogênicos naquela época. Ah, não, mas os seres patogênicos podem ter evoluído em paralelo com os outros seres e o sistema imunológico foi junto. Só que como? Explica isso para mim. O ser vivo surge, não tem nenhum mecanismo de defesa, mas depois o mecanismo de defesa surge. Tinha micróbio patogênico antes? Quer dizer, o sistema surgiu sem existir uma necessidade? A coisa está muito confusa quando a gente vai para os dados moleculares, para substâncias químicas, né? Então isso é muito complicado. E eu queria, Marcos, trazer para você uma afirmação do próprio livro. A embriologia comparada. Desenhos clássicos de Haeckel, que ainda são reproduzidos nos livros didáticos.
os desenhos que ele mesmo assumiu, que são equivocados, que foram fraudados e tudo mais. Você tem ele aqui, Marcos? Então, no livro didático do seu livro, do livro do seu filho, esses desenhos vão aparecer. Eu não coloquei aqui nos slides, mas eu convido papai e mamãe que está assistindo isso, pega o livro do seu filho e olha com ele o que está escrito no livro. Faz o seu filho pensar essas coisas, questionar essas coisas. Qualquer livro didático vai trazer essas informações. Mas veja, o livro didático que usa a evidência, a embriologia como uma evidência para a evolução, olha só o que o próprio livro didático afirma. À medida que o embrião se desenvolve, surgem características individualizantes e as semelhanças diminuem. Quanto mais diferentes são os organismos, menor é a semelhança no desenvolvimento embrionário. Percebe? Eles estão falando que o desenvolvimento embrionário é uma evidência da evolução, mas o próprio livro está dizendo que essas semelhanças vão ficando menores por causa das espécies, porque cada espécie tem o seu próprio desenvolvimento embrionário. Ainda que sejamos parecidos com um peixe, o embrião de ser humano parece um embrião de peixe, ele tem aquela curvatura assim e tal, mas um peixe é um peixe, um ser humano é um ser humano, eu não tenho escamas e nem brânquias. Ô Marcos, eu vou pedir para o Lucas, eu acho que ele vai conseguir colocar aqui o esquema dos embriões de Haeckel, né, Lucas? Vamos ver, olha aí, vai aparecer em algum lugar, ele vai conseguir. Vocês estão vendo aí, né, os embriões de Haeckel. Gente, quanto mais jovem, mais parecido, na realidade, quanto mais jovem, eles começam muito diferentes, depois no desenvolvimento eles ficam mais parecidos e depois eles ficam mais diferentes. Nada a ver com a evolução. Quando a gente coloca o esquema certo, não aquele que foi fraudado, forjado por Haeckel, não há nenhuma semelhança na realidade. E essa frase, a própria frase já diz que não, né, Marcos? Exatamente. Então, fica muito difícil levar a sério o que a gente encontra nos livros, tanto nos livros acadêmicos quanto nos livros didáticos, porque o livro didático não traz o contraponto, não traz o outro lado. Este livro aqui de biologia, o livro não traz nenhum problema que os cientistas enfrentam. E não é assim, não é a ciência, né, Marcos? Ciência é o ponto e o contraponto. Exatamente. Ciência é o informar corretamente como é que aquele dado foi obtido. É informar que aquela comparação dos 2% não é bem 2%, né, Marcos? Pois é. Eu pego um punhado de proteínas aqui, um outro punhado de proteínas aqui e esqueço todo o resto do DNA para dizer que nós somos parentes. Se você quiser dizer que o ser humano é parecido com o chimpanzé, ok, a gente pode até pensar nisso. Questões comportamentais, questões fisiológicas, questões bioquímicas, ok. Mas dizer que somos parentes... Hoje eu estava numa conversa com 2 amigos biólogos, evolucionistas, e quando eu mostrei aquela foto do cachorro e do ser humano, um dos meus amigos disse: sim, somos parentes. Por menor que seja, somos parentes. Olha, a gente fala, né, que semelhança, a gente tem o mesmo DNA. Eu falo isso no meu livro também, no Fomos Planejados, no Antevidência. Os teóricos do design inteligente falam isso. Na realidade, essas semelhanças são muito mais uma evidência de um designer comum, de um programador comum, do que de uma ancestralidade comum. A gente não vê essa ancestralidade no registro fóssil. Não. A gente não vê quando a gente vai avaliar o poder da seleção natural. A seleção natural tem poder, Marcos? Então, a seleção natural seleciona aqueles que já são mais aptos. Então, se ele já é mais apto, ele mesmo já está selecionado. A seleção natural não vai influenciar isso. Ele vai encontrar mais comida, ele vai encontrar uma fêmea para reprodução. Ok, sorte dele, mas ele já é apto. Não é que ele vai ser selecionado para aquilo. Ele já tem aquela funcionalidade ativa ali, né? E uma coisa muito interessante, o registro fóssil começa com seres vivos
altamente complexos já. Pede para o seu filho perguntar para o seu professor o seguinte: professor, o que você pode me dizer sobre os fósseis do pré-cambriano? Vou repetir a pergunta. Pergunta para o seu professor de biologia o seguinte: professor, como é que os fósseis do período pré-cambriano já surgiram prontos? Não existem fósseis antes destes animais? Pergunta isso para o seu professor e depois você escreve para nós aqui, coloca nos comentários desse vídeo a resposta do seu professor para isso. Pergunta também, né, Marcos? Olha, qual é o ancestral da libélula, não é? Eu falo isso no meu livro, Fomos Planejados. A libélula parece pronta, um bicho magnífico, né, Marcos? Com 2 pares de asas, aquele olho magnífico e tal. Ela aparece no registro fóssil com quase 1 metro. Ela é muito maior, né? A capacidade de absorver oxigênio, a nossa atmosfera não tem oxigênio suficiente para aquele bicho voar. E aí ela só vai diminuindo. Os dinossauros, quais seriam os ancestrais, precursores do dinossauro no registro fóssil? Então, os dinossauros são répteis. E aí a gente já responde aquela pergunta que sempre fazem para nós, né? Os dinossauros foram criados por Deus? Sim, os dinossauros foram criados por Deus. Marcos, como é que você sabe disso? Eu sei disso pela Bíblia, porque a Bíblia diz que os répteis foram criados por Deus, e eu sei disso pelos fósseis, porque os fósseis são fósseis de seres vivos. A origem dos dinossauros remonta à origem dos próprios répteis. Os répteis surgiram a partir de peixes que se transformaram em anfíbios, e os anfíbios então começaram a povoar o ambiente terrestre, começaram a conquistar o ambiente terrestre, e por causa disso eles adquiriram características, órgãos, funções para conquistar o ambiente terrestre. Mas conseguir características porque está explorando um outro ambiente, isso não é Darwin, isso é Lamarck. Usar demais um órgão e ele aparecer e ele surgir, isso é Lamarck, isso não é Darwin. Mas isso está no livro didático do seu filho. Marcos, fantástico esse papo, né, pessoal? Então, o que você poderia concluir? A gente está terminando o nosso tempo, vamos concluir a nossa ideia. Sim. O tema do nosso programa é Darwin na sala de aula. Olha só, se você é um evolucionista, você vai chegar na sala de aula e você vai aprender sobre a evolução. Se você não crê em Deus, se você é um naturalista, olha, essa é a teoria que dá base, dá sustentação. E é isso que a gente vai ver por lá. Você acha que... Gente, isso é boa ciência? Se você agora é filho de um cristão, não é? O seu pai é um cristão, a sua mãe também, o que vai acontecer? Muitos estão dizendo assim, olha, ensine seu filho que aquilo lá é em ciência mesmo, é mais lei do que a lei da gravidade. Nos dizem que isso é boa ciência. Nós estamos abarrotados e atolados de evidências a favor da evolução. O professor vai ensinar boa ciência para o seu filho. Mas você está falando que não, Marcos. Como é que pode? O que é que está acontecendo com esse mundo, Marcos? Eu diria, Marcos, em conclusão ao que a gente conversou, que a ciência é realmente a arte do questionamento. A ciência é a arte de fazer perguntas. O ser humano só fez ciência porque ele olhou para o céu e perguntou o que acontecia com o Sol, a Terra e a Lua. Um dos maiores cientistas que esse mundo conheceu fez da física o que ela é ainda hoje. Não é porque o Einstein veio com a relatividade que Newton foi abandonado. Newton fez o que fez porque ele fez uma pergunta: por que a maçã caiu em cima da minha cabeça? Como cientista, eu sou obrigado a questionar. Como cientista, eu sou obrigado a colocar as cartas na mesa de maneira honesta. Eu ensino evolução no colégio que eu dou aula. O paradigma da educação, o paradigma da biologia é a evolução. Não tenho problema nenhum com isso.
Então eu preciso estudar a evolução, eu preciso entender a evolução, eu preciso ensinar a evolução. Mas eu estou ensinando os meus alunos a questionar o processo evolutivo. Da mesma maneira que o professor de história pode ensinar os filhos a questionar o processo histórico, matemática questiona tudo que aparece. Por que não fazer isso em ciência? Eu acabei adquirindo a semana passada um livro por evolucionistas do Instituto Americano de Ciências, e lá os autores afirmam com todas as letras: cientistas não questionam a evolução, eles estudam as evidências para ratificar o que é um fato. Mas a gente não ensina dessa maneira. A ciência tem fatos que são comprovados e, quando comprovados, eles se tornam alvo de questionamento. Então, eu acho que a escola tem que trabalhar nesse sentido, de ensinar o que precisa ser ensinado, mas de ensinar a questionar o que é ensinado, né? Eu não tenho a palavra final, Darwin não tinha a palavra final, qualquer biólogo famoso na internet, com quase 1 milhão de pessoas no canal do YouTube, não tem a palavra final, e a gente está aqui para isso, para ensinar ciência de boa qualidade, colocar as cartas sobre a mesa, questionar, não a evidência, porque a evidência é uma só, mas questionar a explicação que é dada para essa evidência. Bom, pessoal, foi um papo super legal. Mais um. Marcos, eu queria agradecer a sua presença aqui. Daqui a pouco eu vou passar a palavra para as suas considerações finais. Mas jovens que nos ouviram, pais, mães, olha só, que situação que vivemos, não é? Os seus filhos entrarão no colégio, no primeiro, segundo grau, nas universidades, e serão ensinados que essa teoria é mais lei do que a lei da gravidade. Mas nós vimos aqui que não. As evidências são totalmente contrárias. Parece que fomos feitos prontos por um ser de extrema inteligência. Parece que Gênesis 1 e 2 e 3 é fato. E Darwin na sala de aula é alegoria, não é assim, Marcos? Gente, fato se encontra na palavra, corroborada com a boa ciência do design inteligente. Então, pai, mãe, filhos, jovens, olha, veja, estude os livros do design inteligente, os que já foram publicados. Adquira na editora Mackenzie, o Lucas está colocando aqui. Se quiser um descontinho na Coval Press, a gente tem um descontinho ali, né? Estude bastante. Vá atrás das evidências reais sobre o registro fóssil, sobre a homologia, sobre esses órgãos vestigiais que não tem nada de vestigial, que a gente falou aqui, né, Marcos? Eles são absolutamente funcionais. Funcionais. Se prepare também que logo, até o final do ano, né, Marcos? Vamos assumir o compromisso público aqui? Exatamente. Até o final do ano, você vai ter em suas mãos um livro paradidático que questiona tudo isso que a gente comentou na conversa de hoje. Eu ando pelo Brasil, né, Marcos? E as mães, principalmente as mães mais preocupadas, os pais nem tanto, né? Eles chegam assim e falam: nossa, meu filho vai entrar no colégio, ele vai aprender sobre Darwin, que aquilo lá é fato. Você não tem um livro aí, professor? A gente vai ter, né, Marcos? A gente vai ter esse livro à disposição dos alunos, à disposição dos pais, para quem quiser ler. E a gente está aberto para isso mesmo. Nós estamos aqui, né, abertos a questionar a ciência e fazer boa ciência. Então, é um projeto muito legal que, né, nasceu aí nas nossas conversas e tudo. E, se Deus quiser, até o final do ano, esse material vai estar à disposição das pessoas. Então, gente, fé e ciência, ciência e fé. A boa fé que nós desenvolvemos e consolidamos através da leitura de Gênesis 1, 2 e 3, confirmada com a boa ciência. Não essa boa ciência da sala de aula de Darwin, mas a boa ciência das evidências científicas bem interpretadas, que mostram que o universo, a vida, foram feitos prontos por uma mente inteligente, como o Marcos mostrou tão bem aqui, e vários outros convidados que a gente já teve, que teremos nos próximos programas. Essa é a intenção, boa fé com boa ciência.
há o casamento perfeito entre o que lemos na palavra e o que vemos revelado na química, na biologia, como o Marcos mostrou tão bem aqui hoje. Então, pai, mãe, prepare seu filho. Já tem material, a gente vai apresentar ainda mais nesse livro, para que ele defenda com racionalidade a boa-fé. Que ele não case Deus com Darwin, mas que ele mostre que Deus é absoluto, é soberano, e que a Bíblia, sim, mostra como a gente foi formado. Marcos, suas considerações finais. Eu queria agradecer mais uma vez o convite de estar aqui conversando com vocês. Queria agradecer a IP Pinheiros por proporcionar um ambiente de conversa, um ambiente em que a gente pode explicar as coisas boas relacionadas à boa ciência e à boa teologia também. A minha frase continua sendo essa: questione o que é ensinado. Seja educado, seja respeitoso, não afronte o seu professor, mas questione. Pergunte se é assim mesmo. Quando o professor fizer uma explicação, você vira para ele e fala assim: mas professor, será mesmo que é isso que acontece? Isso não vai trazer nenhum prejuízo para o seu filho. Os livros didáticos estão aí, nós não queremos fazer nada a não ser boa ciência. E é isso que a gente está trabalhando, é para isso que a gente está aqui. Bom, pessoal, chegamos no final de mais um Fé e Ciência. Espero que você tenha gostado. Eu gostei demais, Marcos. Foi sensacional. E se você gostou, assista os programas anteriores e assista os próximos Fé e Ciência. Vamos mostrar como que a boa fé e a boa ciência andam juntas. Então venha sempre com a gente. Esperamos vocês em todos os programas Fé e Ciência. Muito obrigado pela sua atenção.